Vamos abrir nossas Bíblias. Salmo 69. Abra sua Bíblia no Salmo 69. Versículos 7, 8, 9 e 10. Salmo 69, versículos 7, 8, 9 e 10. Pois eu tenho suportado afrontas por amor de ti. E o rosto se me encobre de vexame. Tornei-me estranho aos meus irmãos e desconhecido dos filhos de minha mãe. Pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. Chorei em jejum está a minha alma, e isso mesmo se me tornou em afronta. O salmista, no Salmo 69, ele declara uma vida de zelo para com Deus. E o que é uma vida de zelo para com Deus? Zelo, dedicação ardente, cuidado. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, olhamos para o passado, olhamos para o presente, e nós temos, meus irmãos, uma horrível expectação. Quando você olha para o passado, você não vê servos de Deus, não é? Muitos com uma dedicação ardente e um cuidado. Quando você olha para o presente, a visão é a mesma. É espantoso. É de dar medo. Então não é à toa que quando você vai ler a Bíblia, você vai encontrar o Isaías falando com Deus e dizendo assim: Senhor, ninguém quer ouvir a sua palavra. Ninguém de fato quer assumir um zelo e um compromisso com o Senhor. Então, olhando para o passado e olhando para o presente, o que nos resta agora é mudar o futuro nesse sentido. Então, quando você pensa nesse assunto, você vê o quanto isto está ou sempre esteve em falta. Uma dedicação ardente. Um cuidado. Um zelo. Algo que realmente movimente a sua vida. Como as musculaturas do seu corpo. Como o sangue que corre nas suas veias. Como o seu coração que pulsa. Então, quando você olha as Escrituras para o passado e você olha para o presente, hoje, a expectação é horrível. Você vai encontrar poucos que querem ter uma dedicação ardente e um cuidado mesmo com a casa de Deus e com o Deus da casa. É bem provável que você venha na casa de Deus, mas nunca encontre o Deus da casa. É bem provável que você se reúna com os irmãos, mas não entre em comunhão com o Deus da casa. Zelo, dedicação, cuidado.
Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 1. Segura aí em Salmo 69, mas vai lá em Gálatas, capítulo 1. O apóstolo Paulo, em Gálatas 1, e versículo 14, ele diz assim: então preste bem atenção, olhando para o passado e para o presente, a expectação de zelo, de uma dedicação ardente e de um cuidado é horrível. E na minha nação, Paulo falando sobre a sua vida, na minha nação, quanto à minha religião, o judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Então você vai encontrar, por exemplo, um Saulo de Tarso, que dentro daquilo que ele cria, da religião de seus pais, das suas tradições, dos seus costumes, que estavam todos equivocados, ele era extremamente ardente, de um cuidado, de um zelo com o erro. Então tem pessoa que ele é obstinado com algumas coisas, mas com a casa de Deus e com o Deus da casa, deixa a desejar. Deixa a desejar. Então, meus irmãos, nós somos até obstinados no nosso trabalho. Nós levamos afinco as coisas. Nós cumprimos todas as regras. Nós somos obstinados com o estudo de nossos filhos. Nós estamos preocupados com isso, preocupados com aquilo. A gente só não está preocupado com a casa de Deus e com o Deus da casa. Nós estamos preocupados com a tarefa dele. Não se ele vai servir a Deus. Nós estamos preocupados com o futuro dele, se ele vai ter um emprego bom. Mas a gente não está preocupado se ele vai servir o Deus da casa. Se ele vai ser zeloso, ele vai ter ardente dedicação, um cuidado de fato. Ele vai amar a casa de Deus, ele vai esperar ardentemente, ansiosamente, o dia que ele tem que estar aqui. E o Saulo era desse jeito. Ele é extremamente zeloso, obstinado. Só que quando chega nas questões de Deus, dá até vergonha. A gente trata a Deus menos que o nosso trabalho. Porque no seu trabalho, se estiver chovendo ou não, você tem que estar lá. Se tiver frio ou não, você vai ter que estar lá. Então nós temos um zelo com muitas coisas. Uma dedicação ardente, um cuidado. Mas quando chega nas questões de Deus, isso falha. Isso deixa a desejar. E não era para ser assim. Não era para nenhum de nós ser assim. Porque nós temos um Deus maravilhoso, compassivo. O Salmo 135 diz que Deus ele é bom. Os Salmos diz que Deus é quem sustenta todas as coisas. Que é Ele que faz a nossa vida, é Ele que nos guarda, é Ele que nos alimenta, é Ele que nos sustenta, é Ele que conhece o nosso deitar, o nosso levantar, é Ele que está conosco, mas de fato não há uma dedicação ardente da nossa parte, um cuidado para com Deus. Pelo contrário, nós queremos um Deus que se comprometa conosco, mas nós não queremos nos comprometer com Deus. Porque isso vai gerar muito problema na sua vida, concorda?
Vai gerar problema no dia que você quer descansar. Depois daquele dia de trabalho exausto, aí você tem culto à noite. Mas você está cansado. Você já pensou se no dia que Deus socorrer sua vida, Deus olhasse para você e dissesse que Ele está cansado, que Ele não pode te atender? O dia que você estiver na sua angústia da sua morte, e você clamar por Deus, e Deus mandar um recado no seu celular assim, ó, tô cansado, liga amanhã que eu te atendo. Hoje não dá. Tá chovendo aqui. Tá frio. Não vou sair daqui porque vou pegar um resfriado. Então, de fato, meus irmãos, está faltando zelo com a casa de Deus e com o Deus da casa. Não era para ser assim. Não era para tratarmos Deus com tanto descaso. Você acha que tem alguém melhor para você servir? Você acha que tem outro para você ir atrás? Livro de Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Capítulo 1. Malaquias. Versículos 6, 7 e 8. O salmista no Salmo 69, ele disse, o zelo da tua casa me consumiu. E isso vai parecer uma loucura para o seu parente, para o seu vizinho, para o seu marido, para a sua esposa. Malaquias capítulo 1, versículo 6. O filho honra o pai, o servo, seu senhor. Se eu sou o pai, aonde está minha honra? Deus está perguntando. E se eu sou o Senhor, aonde está o respeito para comigo? Outra pergunta de Deus. Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes. Aí, pastor, isso é para o sacerdote, isso é para todos nós. Porque Deus nos fez reino e sacerdotes dele. Todos nós. Vós que desprezais o meu nome e dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Em quê? Nós temos coragem de perguntar para Deus em que nós temos desprezado a Deus, a casa de Deus e o Deus da casa. Nós vamos ter essa coragem de olhar para Deus e dizer assim, não, Senhor, mas eu estou fazendo tudo que eu posso. Tudo que você pode? Você já pensou se Deus fosse lidar com você e falasse assim, eu estou fazendo tudo que eu posso? Ofereceis sobre o meu altar, versículo 7, pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto, que pensais? A mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis o animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo e o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Você já pensou se no seu serviço você fosse que nem você é crente? Já pensou se lá no seu trabalho, na sua escola ou em qualquer coisa que você faça, você fosse da maneira como você é crente? Garanto para você que talvez você não passava da primeira semana de experiência.
Versículo 8. Apresenta essas coisas para o governador. Aí agora Deus está falando de um homem. Apresenta essa maneira de viver para um homem, para um governador. Acaso terá ele agrado de ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Ele faz essa pergunta. Você acha que ele vai se agradar de você? É claro que não. E isso sendo ele um homem. Nós queremos, meus irmãos, na verdade, um Deus que seja zeloso para com a nossa vida. Mas nós não queremos ser zeloso para com Deus. Nós queremos ser guardados. Nós queremos ser abençoados. Nós queremos as bênçãos de Deus. Nós queremos que Deus edifique a nossa casa, a nossa família. Que Deus cuide de nossos filhos. Que Deus cuide do nosso trabalho. Que Deus cuide da nossa vida. Nós queremos tudo isso. Cada um de nós que está aqui nessa noite, e até mesmo aqueles que não estão, eles querem isso. Mas ao contrário é que é o problema. O Israel de Deus, no tempo dos juízes, no tempo que eles não tinham um rei humano, eles pecavam contra Deus, eles abandonavam Deus, e aí Deus enviava os amalequitas, os midianitas, os filisteus, e dominava esse povo, escravizava, roubava suas plantações, roubavam o seu gado, suas ovelhas. Chegou um ponto de Israel não ter um ferreiro. Sabe por que não ter um ferreiro? Para que ele não produzisse nenhuma espada. Até para amolar os instrumentos de trabalho do campo, eles tinham que ir lá na Filistia. E aí então esse povo clamava a Deus, clamava, e Deus enviava um Sansão, um Gideão. Libertava o povo. O que acontecia? De repente, o povo voltava de novo para onde? Para o pecado. Esquecia de novo de Deus. Se rebelava de novo contra Deus. De fato, meus irmãos, é isso que acontece com a maioria das pessoas. Mas é difícil a gente ouvir isso, né? Porque aí você está sentado aí, e aí você pensa assim, ó, o pastor está pregando para mim. Não, estou pregando para todo mundo. A palavra de Deus começa daqui para lá. E a Bíblia é de Deus, não é minha. A palavra de Deus precisa servir para nós. Porque senão não tem sentido a gente sentar em banco. Evangelho de João, capítulo 2. Jesus, quando começou o seu ministério, escrito por João, então o primeiro milagre foi no casamento de Caná da Galileia. Jesus fez lá o milagre do vinho, transformou a água em vinho. Mas no mesmo capítulo 2, Jesus ele entrou no templo, versículo 13. Estando próximo, Evangelho de João, capítulo 2, versículo 13. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombos, também cambistas assentados.
E tendo feito um azorrague de cordas, expulsou a todos do templo, bem como ovelhas, os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou a mesa. E disse aos que vendiam as pombas: tirai estas coisas daqui. Não façais da casa de meu pai negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Quando Jesus entrou na casa do Pai, a casa do Pai tinha virado um negócio. Nós não temos nada aqui para vender. Mas talvez o intuito do seu coração em vir na casa de Deus seja apenas por um negócio. Talvez o seu entendimento de estar na casa de Deus seja simplesmente para fazer um negócio com Deus. E não uma dedicação ardente, um cuidado. Aí os discípulos lembraram: está escrito, o zelo da tua casa me consumirá. A casa do Pai não é para você vir fazer negócio. A casa do Pai é para você vir adorá-lo na sua santidade. A casa do Pai é o lugar aonde o Pai fala com você. É onde você é abençoado. É aonde você é corrigido. É aonde você é consolado para que você seja alertado da maneira errada que você está vivendo. Já imaginou se não tivesse placa de limite de velocidade em estrada? Morre 50 mil pessoas no trânsito no Brasil por ano. 50 mil. Isso porque tem placa, radar, multa. Tira as placas de velocidade. Tira o radar. Então Deus está nos avisando. Pena que a gente não quer ouvir a Deus, né? Jesus entrou na casa do Pai. Ele tinha um zelo, um amor pela casa do Pai. Desde pequeno, estão lembrados, irmãos? Desde pequeno ele vai na casa do Pai. Ele tem amor pela casa do Pai e o Pai da casa. Ele tem zelo. Quando ele entrou lá e viu aquele negócio, ele falou: não, isso aqui está errado. O intuito não é transformar a casa do Pai num negócio. Você não vem aqui para barganhar com Deus. Você vem aqui para adorá-lo, para servi-lo, para honrá-lo. Salmo 84. O salmista, lá no Salmo 84, ele diz assim: versículo 1 e versículo 2. Ele derrama o seu amor, o seu coração, não somente pela casa de Deus, mas também para o Deus da casa. Ele tem zelo pela casa de Deus, ele tem amor. Ele ama estar na casa de Deus, porque ele ama o Senhor da casa. Versículo 1 e versículo 2. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo.
ele não somente gosta de estar na casa de Deus, ele ama, ele tem prazer, ele tem alegria, porque ele ama a casa de Deus. Ele tem zelo, ele tem uma dedicação ardente, ele tem um cuidado, mas também pelo Deus da casa. Quem despreza a casa de Deus, qual é o zelo que demonstra pelo Deus da casa? Qual é a dedicação ardente? Qual é o cuidado? Se você não tem saudade de Deus, eu então não sei o que você vai fazer na eternidade. Se para você é normal, então eu não sei. A minha carne exulta pelo Deus vivo. Eu não vejo a hora de chegar aquele dia, aquele momento precioso, que eu vou sentar na casa do meu Deus, porque as circunstâncias da vida, elas são adversas para todos nós que estamos aqui. Não tem nenhum de nós aqui que não tem uma adversidade na vida, que não enfrenta uma tristeza, um problema, uma agrura, que não enfrenta o pecado, que não sofre, que não chora. Então esse momento seria o momento mais precioso da nossa vida. É o momento que eu vou chegar lá na casa do Pai, vou encontrar os meus irmãos. Eu vou adorar o Pai e vou encontrar os filhos do Pai. Os filhos do Pai têm problema como eu. Fica doente. Tem problema da alma. Tem problema do coração. Enfrenta todas as adversidades. Mas eles vão estar lá. Apesar de tudo, eles vão estar lá. Porque esse deveria ser o melhor momento da nossa vida. Mas nós damos muito pouco para isso. Mas isso pode mudar, irmãos. O passado não tem como mudar. O presente atual, então de hoje para frente, você pode mudar. Para que o futuro seja diferente. Ele não somente amava a casa, mas o Deus da casa. Irmãos, se não há um amor a Deus, então nós temos que clamar a sua misericórdia sobre a nossa vida. Salmo 133. E por que esse amor à casa de Deus? Versículo 3. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, e ali ordena o Senhor a sua bênção, e a vida é o lugar da nossa comunhão. Irmão, esse aqui é o lugar aonde você pode terminar o culto e ficar conversando com os seus irmãos. Você vai descobrir que não é só você que tem problema. Você vai descobrir que não é só você que tem agruras. Mas você também vai ser consolado. E é nesse lugar, irmãos, que Deus ordena a sua bênção.
Porque você vai encontrar uma alma que bem provável está enfrentando ou já enfrentou o problema que você vive. E ele vai poder olhar para você e dizer assim: Deus nos consolou. E você volte para casa com o coração guardado. É nesse lugar que Deus ordena a bênção. Não pensa que você veio aqui para negociar uma bênção com Deus. Bênção de Deus não tem negócio. Não se negocia. Bênção de Deus se recebe. Esse é o lugar onde nós somos abençoados, onde a sua família é abençoada, onde seus filhos são abençoados, onde a sua vida é abençoada. Salmo 73 é nesse lugar onde os seus olhos são abertos. Presta bem atenção no que eu vou falar. É nesse lugar que os seus olhos são abertos. Versículo 17 do Salmo 73. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. É aqui, nesse lugar, que você vai ser aberto os seus olhos para você entender que todas as coisas deste mundo vão passar. Que todos os Golias desse mundo vão cair. Que todos os homens grandes e notáveis vão desaparecer. É nesse lugar que Deus vai abrir os seus olhos para você não viver uma vida correndo atrás dos seus sonhos. E você vai viver uma vida frustrada. É nesse lugar que Deus vai abrir os seus olhos a respeito do pecado. Que Ele destrói a sua família, que Ele destrói a sua vida, que Ele acaba com tudo. É nesse lugar, quando eu entrei no santuário, quando Deus falou comigo e abriu os meus olhos para que eu pudesse então compreender. De fato, meus irmãos, é nesse lugar que os seus olhos são abertos. Para que você não viva uma vida de decepção, de tristeza, mas que você tenha a alegria de servir a Deus na sua casa e o Deus da casa, um cuidado ardente, uma dedicação ardente, um zelo. Aqui é onde Deus derrama suas bênçãos, aqui é onde Deus abre os nossos olhos. Capítulo 11 do Evangelho de Marcos. Aqui é o lugar aonde todo o nosso entendimento deveria ser para Deus. Marcos, capítulo 11, versículo 17. No Evangelho de João, João escreveu: não façais da casa de meu pai uma casa de negócio. Marcos já disse assim: também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? É aqui que você fala com Deus e é aqui que Deus fala com você. É aqui que o seu coração é quebrantado. É aqui que a sua alma está contrita e precisa falar com Deus. E Deus quer falar com você.
É nesse lugar, a minha casa será conhecida como uma casa de oração. E oração é falar com Deus. E Deus está falando conosco. Então por isso, meus irmãos, que a nossa dedicação ardente, o nosso cuidado, o nosso zelo, deveria ser com a casa de Deus e com o Deus da casa. Salmo 69. Vamos ver o que esse zelo trouxe ao salmista. Salmo 69, versículo 7. A palavra é afronta. O que o zelo à casa de Deus trouxe a ele? Uma afronta. Um vexame. Versículo 8. Ele se tornou um desconhecido, um estranho. Versículo 9. Injúria, ultraje. Versículo 10. Chorei, choro. Mas pastor, mas isso não seria algo de bom para a nossa vida? Sim. Mas isso, meus irmãos, não quer dizer com aqueles que estão à nossa volta. Talvez aquele que está na sua volta, ele não ache bacana você vir no culto. Para que esse negócio de ficar indo em igreja? Então o que ele angariou? Afronta, estranho. Os da sua própria família vão tratar você como um estranho. Porque você vai ser um estranho diante deles. Um desconhecido. Porque eles não vão conhecer mais você mesmo. Porque quando chegar o dia e a hora de você vir para a casa de Deus, você vai ser um estranho diante deles. Um desconhecido. Vai ter choro. E talvez eles vão falar para você assim: por que você vai tanto em igreja? Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 1. Fizeram isso com Jesus, por que não vão fazer conosco? Marcos, capítulo 1. Versículo 21. Como é que era o ministério de Jesus? Olha só no versículo 21. Depois entraram em Cafarnaum e logo, no sábado, foi ele ensinar na sinagoga. Então, começou no sábado, ele já foi para a sinagoga para ensinar. Então, Jesus já entrou no templo, foi na sinagoga, foi para ensinar a palavra de Deus. Esse é o zelo pela casa de Deus. E nesse momento, apareceu lá um demônio. E ele expulsou o demônio. Versículo 29, do capítulo 1. Saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Versículo 31. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Ficou na sinagoga ensinando, saiu da sinagoga, foi para a casa de Simão, já curou a sogra do Simão. O zelo da tua casa me consome. E depois,
Versículo 32. Ao cair do sol. Então, como era sábado, Jesus não podia fazer o quê? Enquanto o sol estivesse? Nenhum milagre. Por quê, pastor? Por causa do judaísmo. Quando caiu o sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e os endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. Ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidade, também expeliu muitos demônios, não lhe permitindo que falasse, porque sabiam quem ele era. Então Jesus, a partir do que o sol se pôs, ele começou a efetuar muitas curas e milagres. Como é que é a vida de Jesus? Como é que é o zelo da tua casa me consome? Versículo 35. Tendo-se levantado, alta madrugada, saiu para um lugar deserto, e ali fazia o quê? Mas isso é uma loucura, irmão. Você ser dedicado a Deus é uma loucura. Você ficar um dia inteiro ensinando, depois fazer cura, depois que se pôr o sol, você fazer muitos milagres. E depois você ainda acordar de madrugada para orar. É uma loucura. Então seu parente não vai entender. O seu melhor amigo não vai entender. O zelo da tua casa me consome. Mateus capítulo 12. Uma vida que tem um zelo de Deus. Você tem saudade de Deus, irmão? Versículo 46 do capítulo 12 de Mateus. Falava Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. Alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos disse, eis minha mãe e meus irmãos. Sabe o que os irmãos de Jesus e a mãe foi fazer lá? Levá-lo. Mas por que levá-lo? Porque ele já estava o dia inteiro dentro de uma casa, cercado de pessoas, não parou nem para comer, então logo sua mãe e seus irmãos entenderam que ele estava louco. Pois é. Então vai ser uma loucura. Não você todo dia estar na casa de Deus, mas 2 vezes por semana. Loucura. Para aquele que não tem zelo por Deus, e nem pela casa de Deus, isso é uma loucura. A gente está pronto, irmãos, para fazer qualquer coisa, menos ter um ardente desejo de servir a Deus. É uma pena. É uma pena. Zelo pela casa de Deus, zelo pelo Deus da casa, zelo pela obra de Deus. É uma loucura num dia que nem hoje, um domingo chuvoso, você sair com 2 Kombi para buscar criança e tinha 52 crianças sentadas aqui dentro. E chuva sem parar. Tinha 52 crianças.
No Salmo 69, ele diz que é por amor de ti. É por amor de ti que eu sofro as afrontas, que eu choro, que eu sou considerado um estranho, até para os filhos da minha mãe. Porque eles queriam que eu estivesse com eles, não é? No final de semana, fazendo churrasco, bebendo cerveja, escutando funk. É lógico que eles não vão querer vir aqui. A casa do pai não atrai eles. É por amor de ti. E você vai ouvir muitas coisas. Salmo 84. Mas de fato, se você deseja ser um homem feliz, uma mulher feliz, dê ouvido à palavra de Deus. Ame a casa de Deus e o Senhor da casa. Tenha zelo pela obra de Deus. E aí você vai ver no versículo 4. Bem-aventurados, Senhor, são os que habitam em tua casa. Felizes. Versículo 5. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. São felizes aqueles que habitam a casa do Senhor, que amam o Senhor da casa, que amam a sua obra. Versículo 12. Ó Senhor dos exércitos, feliz é o homem que em ti confia. Sabe quando você vai ser feliz? Quando você entender isso aqui. Quando tudo isso, de fato, fizer parte da sua vida, de uma maneira plena. Feliz é o homem que em ti confia. Felizes são aqueles que habitam na tua casa. Feliz é o homem cujo coração dele está nos seus caminhos, Senhor, caminhos aplanados. Mas eu gostaria de encerrar lendo 2 Coríntios, capítulo 9. Carta do apóstolo Paulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 1 e versículo 2. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, e que o vosso zelo tem estimulado. Então o seu zelo com Deus e com a casa de Deus estimula a sua família. Vai estimular os seus filhos. Vai estimular aqueles que estão à sua volta. De fato, meus irmãos, o nosso zelo com a casa de Deus vai estimular todos aqueles que estão à nossa volta. Pode ser que um dia eles reclamam. Pode ser que um dia eles contrariem você. Não tem problema.
Mas o teu exemplo, a tua vida, vai estimular muitos. Pense nas suas gerações. Como é que vai ser? Eu estou vendo terceiras gerações de famílias que serviram a Deus e hoje os filhos dos filhos não sabem o que é uma escola bíblica. Seu filho não vem na escola bíblica, ele já sabe tudo? Não, ele não sabe. Então é bem provável que o filho dele nunca frequentará uma escola bíblica. É bem provável. É nesse lugar que Deus abre os nossos olhos. É nesse lugar que Deus nos abençoa. É nesse lugar que falamos com Deus e Deus fala conosco. O zelo da tua casa. Você tem saudade de Deus? Você sente tristeza no dia em que você não está aqui? A hora que chega aquela hora, que você olha no relógio, você fala, puxa vida, está começando o culto. E eu não estou lá. Está começando o culto. Agora acabou o hino. Agora vai começar a pregação. E eu não estou lá. Nesse lugar Deus fala conosco. Que Deus, meus irmãos, nos abençoe. Para de fato, nós não perdermos mesmo a nossa vida tentando ganhar ela. Mas o dia que você entender que você tem que perder para ganhar, então você entendeu o propósito do reino de Deus. Não transforme a casa de Deus num negócio. Mas eu peço para você, tenha o entendimento de que Deus vai te abençoar. Não é uma barganha. Deus não precisa do Maurício. Deus não precisa de mim. Deus não precisa de pastor nenhum. Somos nós que precisamos de Deus. E dá uma impressão de que Deus está precisando da gente. Então, de fato, meus irmãos, que Deus nos ajude a compreender sempre a sua palavra.